não existe movimento negro, não existe arte negra se nós não passar pela religiosidade. Isso é fundamental. Para quem é de fora de Pelotas como eu, sempre falam a mesma coisa, que é a cidade do doce, da dupla Brapel e dos casarões do centro histórico. Mas quando tu chega aqui na cidade, tu percebe uma história super importante que quase nunca é contada. A grande presença das religiões lusitanas e as suas manifestações por toda a cidade. E como isso favorece muito a cultura negra de Pelotas. Difícil tu falar em religiões de matriz africana, porque elas são, de forma geral, assim, elas são arranjos dentro do que se pode fazer. Então, a gente pode pensar elas como religiões afrodiaspóricas, práticas de fé, são muitas afro-religiosos mais antigos. Eles vão destacar Pelotas, Porto Alegre e Rio Grande como grandes centros econômicos e como cidades que dão origem ao culto aos orixás aqui no Rio Grande do Sul. Isso acontece porque, bom, ao longo da escravidão, os africanos são sendo trazidos para cá. Então, no começo, vem para cá os bantus. Então, tu tem ali os Cabinda, Benguela, Moçambique. Mais à frente, os iorubanos. E aí a gente está falando dos Mina, dos Jeje, dos Haussá. Isso e é a tradição cultural desses últimos que tem relação direta com a emergência ali dos cultos em relação às religiões africanas, as práticas de fé dessas pessoas. Os afros religiosos mais antigos, eles sempre comentam, né, quando a gente caminha por Pelotas, por Rio Grande e por Porto Alegre, entre becos, vielas, encruzilhadas, é muito fácil de tu perceber a presença da religiosidade de matriz africana, basta olhar, basta daqui a pouco entrar no mercado. E só aqui no centro de Pelotas é muito perceptível diversas manifestações das religiões de matriz africana ou afro-brasileiras. Só aqui no mercado a gente tem o assentamento do Bará e a esquina do Axé. Também aqui na volta do mercado já tem 3 floras, que são as lojas que vendem os produtos de religião, e também 2 lojas que vendem as roupas utilizadas pelas pessoas nos terreiros. E já no Porto temos o São Jorge, que no secretismo religioso é Ogum. Aqui na Balsa temos a imagem de Iemanjá, que também tem no Balneário dos Prazeres. E no Laranjal, em breve, haverá uma estátua de Oxum, agora padroeira de Pelotas. Dentro do mercado público, que é um espaço público, né, incomoda tanto, sendo que a gente vai em qualquer tribunal e tem um crucifixo gigantesco de Jesus Cristo, e isso não causa esse mesmo incômodo, né? Por que muitos dos espaços públicos a gente naturaliza a presença de símbolos religiosos de matriz cristã, né? E por que em outros momentos, quando são outros símbolos que estão presentes no espaço público, isso traz um incômodo, isso é visto como algo que está violando o Estado, que é laico e não deveria, de algum modo, permitir esse tipo de manifestação, mas o Estado laico também permite a presença de símbolos ou de manifestações religiosas de matriz cristã. Historicamente, são as religiões de matrizes, por terem essa matriz africana, que são historicamente perseguidas, tanto pelo Estado, tanto pelas outras instituições religiosas, e aí trazer essa marcação racial também, né? Esse marcador racial, por parte desse tipo de perseguição, né? Não é só porque eu não te tolero, né? É uma coisa histórica, maior do que isso, ultrapassa essa relação subjetiva ou interpessoal ali, né? Que seria de cada um o que tu tolera, o que tu não tolera, né? Então, acho que Pelotas ainda é um território ocupado pelas religiões de matriz africana, assim, pelas terreiras. A promulgação de uma legislação municipal, né? Que reconhece a festa de Iemanjá como um patrimônio imaterial e que tomba também a gruta de Iemanjá, né? Tem também a legislação municipal que reconhece o dia do Orixá Bará, né? A gente acha que é a única cidade, nem Porto Alegre tem o dia do Bará, né? Isso são conquistas do povo de Janeiro, assim, de
cada vez mais está presente no espaço público. Apesar dessa grande presença, os dados oficiais sobre o número de casas ou praticantes da religião aqui em Pelotas é muito pequeno e incerto. Um projeto de extensão da UFPEL entre 2020 estipulou mais ou menos 2.000 e 2.000 casas de religião aqui em Pelotas. Um pedido que eu fiz pela Lei de Acesso à Informação para a Prefeitura de Pelotas tem apenas 3 casas de religião de matriz africana registrados na Prefeitura. Já o censo do IBGE ainda é de 2010. E esses dados mostram que mais de 11.000 pessoas se autodeclaravam praticantes de religiões de matriz africana aqui em Pelotas. Eu também entrei em contato pelo IBGE através da Lei de Acesso à Informação e eles falaram que o censo realizado agora, na pandemia, mais ou menos entre 2021 e 2022, vai ser divulgado apenas no segundo semestre de 2025. Uma grande pena, porque dados como esses ajudariam ainda mais em políticas públicas a favor do povo de terreiro de Pelotas. A gente chega já no que eu chamo do censo das casas de religião de Pelotas, né? Porque nós não temos hoje a quantidade certa. Não estimamos em torno de 3.000 casas, mas é muito mais. Porque, como diz a Yassandra Ali de Oxum, do qual eu tenho bastante carinho e respeito por ela, e hoje eu estou aqui porque ela sempre foi muito certeira comigo, e firme também. Tudo que se arrodeia é povo de terreiro. Então, o que ocorre? Se o fulano lá tem uma imagem de São Jorge, ele prega a sua caridade, ele arreda o sofá, ele arreda a geladeira muitas vezes, e aí faz uma roda, faz uma corrente, faz uma umbanda, é povo de terreiro. Né? É uma terreira, Então a gente precisa olhar com muito carinho para essas questões, até para poder também entender se é uma casa de religião, né? Ou se não é uma pessoa que está se fazendo aproveitar da religião para ter, por exemplo, isenção de água ou de IPTU. Né? Então a gente precisa enxergar isso aí dessa forma. E como é muito terreiro espalhado, nós não conseguimos fazer ainda essa pesquisa. Ainda esse ano, isso é uma promessa, nós vamos lançar também uma pesquisa na internet pedindo para que as casas de religião se identifiquem. E aí nós vamos tentar ver o quanto tem na cidade de Pelotas. Né? Seria um primeiro passo, digamos assim. E aí a gente vai ter um número mais ou menos, não 100% exato, mas vamos ter um número, acredito que bem expressivo. Por que ainda é muito escondido? Justamente por causa do racismo e por causa da intolerância. Né? As pessoas ainda têm medo. Né? Tem muitas casas que sofrem por intolerância, são apedrejadas, as pessoas passam falando coisas malditas, né? E xingando e fazendo de tudo que é ruim. Então as pessoas hoje estão preferindo ficar mais resguardadas do que se divulgarem. Né? Isso vem dos últimos... desde 2018 para cá, mais ou menos, dos últimos 7 anos. Eu nasci dentro da Umbanda. A minha família toda é de umbandista, minha família materna. E a gente se criou na terreira, todas as sextas-feiras. E o amor pela religião, e a religião para nós, para nossa família, sempre foi um alicerce muito grande. E eu estou falando da minha família antes de casar. Porque depois que casei e fiz a minha família, a religião é tudo, é mais ainda, né? Então, a religião, tanto a Umbanda quanto a nação nas nossas vidas, é o nosso alicerce. É o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada. Meu tio manteve essa casa, nós tínhamos terreira todas as semanas, todos os nossos fundamentos. Quando na partida dele, eu herdei a casa, né? E não só eu, como a minha família de sangue, meu marido e meus 2 filhos.
Nós somos os 4 prontos, né? E a casa persiste e resiste até hoje, né? E a gente continuou fazendo, depois que ele partiu, ele já fazia um lado social, né? Só que ele fazia com as famílias. E eu, depois que a gente herdou a casa, a gente começou a fazer projetos sociais, como reforço escolar, assistência médica, assistência psicológica, né? Geração de trabalho e renda. E se foi se tornando e crescendo, e se tornando corpo e fazendo essa que para nós e para mim é maravilhoso. Eu acho que se eu sou hoje o que eu sou, é por causa da religião. É a religião que me permite ser mãe Gisa de Oxalá. E a religião em todos os momentos da minha vida. E aí eu te digo assim, em todos. A minha resistência, a minha resiliência como mulher, e aí se eu não fosse mãe de santo, te digo que eu estaria aqui, né? Porque eu me alimento disso aqui. E isso que me torna viva. Tenho de Umbanda cerca de 29 anos, quase 30 anos que o seu Tupinambá chegou nessa matéria. Tenho 10 anos de nação e estamos aí trabalhando para o bem do próximo, auxiliando da forma que nos apresenta, da forma que as pessoas nos pedem socorro, da forma que a gente consiga, toda vez que surge oportunidade, a gente procura estender a mão para cada um. A Ziane hoje está com 29 anos, é minha filha mais velha. Na época, não tinha um ano. E foi ali que eu comecei a me desenvolver com as minhas entidades. Era uma casa de Umbanda, muito simples, mas cheia de energia positiva. E foi ali, naquele primeiro ano, no final daquele primeiro ano, quando eu entrei, no encerramento, que foi na natureza. Hoje em dia, ainda muitos terreiros fazem o seu encerramento na natureza, na cachoeira, na Mata Virgem. E foi naquela primeira tarde, naquele primeiro ano, no final daquele primeiro ano, quando o seu Tupinambá se apresentou, falou quem era, disse a enviação e desde então nunca mais paramos. Começamos na sala da minha casa, da sala a gente passou para a garagem, era uma garagem consideravelmente grande para 2 carros. Não deu mais também, porque no fim as pessoas estavam sentadas no chão. Daí os sócios na época, foi quando a gente abriu mesmo, resolveu abrir a sociedade, tinha um prédio, vamos dizer, abandonado, estava desocupado do outro lado da rua, assim como está aqui agora. E a gente passou para lá e chegamos a ter 30 pessoas na corrente e estava sempre cheio. Então eu acho que como mãe de santo, a gente só tem como buscar força e adquirir força na espiritualidade. Eu creio que a religião, nesse momento, a religiosidade, a espiritualidade, só nos dá força para a gente não desistir. Porque em meio a tanta coisa, a gente ainda tem aquele cantinho onde a gente pode fazer o trabalhinho da gente de formiguinha, de conscientizar as pessoas, de fazer um ser humano melhor, através disso mesmo, do orixá, da vozinha chinica que conta nas vindas dela, que já foi parteira na senzala, enfim, e que nos dá força, que me ajudou a criar as crianças em meio, que também pretos retinos, também em meio a essa sociedade, onde a gente tinha que entrar nos locais e dizer para não tocar em nada. Então eu creio que ele só vem a nos auxiliar a crescer e não perder as forças. Você já vivenciou alguns casos contigo ou com outras pessoas de intolerância religiosa, de assunto religioso, alguma coisa aconteceu já contigo uma vez? Eu nunca presenciei, nem comigo, nem com ninguém que eu conheça, porque, na minha opinião, isso só acontece quando tu tem vergonha da tua religião. No momento que tu não tem vergonha, não tem como ninguém vir querer ter intolerância religiosa contigo. Nas empresas que eu já trabalhei, a primeira coisa que eu faço em qualquer serviço que eu for, na entrevista eu já digo, eu sou de religião, porque tem momentos que a gente precisa fazer obrigação e às vezes não cai nas férias da gente. E aí, quando chega o momento,
No meu caso, eu sempre tento antecipar as férias para poder fazer a minha obrigação. E sempre conseguiu fazer. Sempre consegui fazer a minha obrigação. Eu, até o dia de hoje, eu nunca sofri intolerância religiosa, talvez por me dar o respeito, por respeitar as pessoas. Mas eu não deixo de usar o meu branco, eu não deixo de ir ao mercado porque eu estou de guia, porque eu estou de branco. O branco faz parte da minha veste. Intolerância? Não tenho, não tive, não tenho, e se tiver, a gente faz o carão, né? E acaba o assunto. Em 2012, foi realizado o assentamento do Orixá Bará no Mercado Central de Pelotas. Bará é considerado o dono das chaves dos portais, encruzilhadas e caminhos. É o orixá da comunicação e do caos. E no dia 24 de outubro de 2024, realmente aconteceu um caos. Um caos que mostrou para todos a grande força e presença do povo de terreiro pelotense. Circulou nas redes sociais na manhã daquela quinta-feira, 3 dias antes do segundo turno, uma foto do então candidato a prefeito pelo PL, Marciano Peronde, na qual ele pisava em cima do assentamento do Bará. Na foto, o assentamento aparece sem as proteções que costumam estar sempre ali. Rapidamente, o Conselho Municipal do Povo de Terreiro organizou uma manifestação para o final da tarde daquele mesmo dia. O objetivo era cobrar justiça e respeito ao Bará e também ao povo de terreiro pelotense. Naquele dia, mais de 1.000 pessoas estiveram presentes dentro do mercado. Eu estava trabalhando, eu larguei tudo que eu estava fazendo, fiz contato com o pai Juliano da Oxum, porque aquele símbolo, né, que tem ali do Bará do Mercado é desenvolvido por ele, é de autoria dele, né? E mandei mensagem para ele, já estou indo agora para o mercado, a gente vai ter que se mobilizar, vamos ter que conversar sobre isso. E lá foi decidido o seguinte, que nós não queríamos política naquele momento. Nós não queríamos, porque estava no segundo turno, né? Nós não queríamos bandeira partidária, nós não queríamos ninguém de bottom, de camiseta, nada. Nós queríamos o povo de terreiro da cidade de Pelotas. E foi o que aconteceu. Então, nós fizemos o chamamento, o conselho fez o chamamento, lideranças religiosas fizeram o chamamento, todo mundo junto, unido, e culminou naquele dia histórico, no mesmo dia 24, à noite no mercado, com mais de 1.200 pessoas, né? Nós tocando o sino do mercado, cantando e louvando, pedindo por justiça. Só que ali não tinha o que conversar. Não tinha. Foi um ato de intolerância mesmo. Ele mandou retirar as balistras para ele pisar em cima. Ele estava em cima do... Quando tu vê balistras protegendo algo, é sinal que não pode tocar, não pode mexer. Ele mandou a assessoria tirar e ele pisou em cima. Ele fez propositalmente. E quis o Bará, que é o dono do movimento, o dono do caos, né? Ele causou um caos para trazer depois a vitória, né? O conselho fez um boletim de ocorrência no próprio dia 24, junto com os advogados do conselho. Fui chamado para depor, sei que o ex-candidato também foi chamado para depor, e até o momento nada de nada. Estamos aguardando aí as deliberações. Se ele viu que estava com os, né, circulado ali para não passar, ele devia não pisar, respeitar, né? E aí quando eu soube, subi, eu estava no centro, eu fui para lá, eu fui para a delegacia junto com o presidente do conselho, acho que eu fui a segunda, a terceira a chegar lá. Então isso não compete, a gente mobilizou e a gente foi lá, né? E eu acho que nós mostramos que nós temos força, né? Nós mostramos que o orixá, que a religiosidade nos dá força para lutar.
quando imaculam, nós temos que ir para lá, João e Maria, mesmo não se gostando, vamos lutar. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi lindo, foi sagrado, não tem palavra para descrever o que foi aquele ato. Foi muito bonito. Eu acho que a manifestação ela foi importante na votação, porque ela foi, sei lá, 2 dias antes, né, do segundo turno. Tu acha que fez uma diferença? Ou tu acha que não ia fazer isso? Então, o que eu vou falar em referente a ela se fazer força ou não? Eu não estava ali vestindo nenhuma camisa de partido político, né? Eu estava ali pela minha religião, pela minha fé, pelo respeito aos meus orixás, respeito aos meus ancestrais, por isso que eu estava ali. Independente se fosse Peronde, se fosse Marrone que tivesse ganho, ou qualquer outro, eu estava ali para reverenciar e lutar pela minha fé. A minha fé será sempre acima de tudo e de qualquer situação. Agora, no dia 21 de janeiro, é o Dia Nacional da Intolerância Religiosa, certo? Mas, para mim, o Dia da Intolerância Religiosa, para a cidade de Pelotas, seria 24 de outubro. Se eu não me engano, foi o dia que teve o manifesto no mercado. Eu acho que esse é um dia de força para a nossa cidade. O conselho, ele não é uma federação, ele não é uma associação. Se as pessoas quiserem abrir uma casa de religião, né, de matriz africana ou afro-bandista, elas têm o livre acesso, o livre arbítrio para isso, né? O que o conselho ele cuida realmente é das políticas públicas voltadas para essas casas de religião e para as pessoas que estão ali dentro, né? Então nós não associamos ninguém, nós não federalizamos ninguém, né? Nós, muito pelo contrário, nós ajudamos as associações e as federações a instigar, né, a cultura de matriz africana e afro-bandista dentro da cidade de Pelotas e também essas políticas todas, né? O Conselho vem fazendo projetos de lei junto à Câmara de Vereadores, porque nós não podemos legislar. Então nós precisamos dos vereadores para poder tocar os projetos do Conselho para que virem lei. Nós temos a Semana da Intolerância Religiosa, né, que passou agora também de 15 a 21 de janeiro. Nós temos agora em março a Semana do Povo de Terreiro, que já foi nessa nova gestão que foi instituída, que também é de 15 a 21 de março. E por que nós fizemos esse projeto, né, da Semana do Povo de Terreiro? Justamente para alavancar outros projetos, né, e tirar através de audiências públicas, tirar algumas medidas, né, para implementar na sociedade. O que seria esse projeto de vacinação dentro dos terreiros? Exatamente como um posto de saúde, né? O Conselho elabora o projeto, a Secretaria da Saúde vai até o terreiro de um determinado bairro, vê se aquele terreiro tem condições, né, sanitárias para receber as vacinas e junto com uma equipe da saúde, da Secretaria Municipal da Saúde, vai ser disponibilizado vacinas, né, numa determinada data, tipo uma campanha, né? Tinha a proposta de criar uma frente parlamentar que trata exclusivamente dessa pauta, regiões de matriz africana, defender o povo, né? Foram vários os projetos inéditos, sim, uma demarcação do Bará do Mercado, também juntamente com o Conselho, o pai Juliano nos pediu na época, o Conselho Municipal do Povo de Terreiro, Esquina do Axé, manifestações populares, monumento ao Pai Ogum, perto da Universidade Federal, que está hoje edificado. Eu fiz o projeto de lei, tombamos aquele espaço, né? Hoje é um patrimônio do município também está inserido no calendário das festividades do município, 23 de abril, saudarmos a cada ano o orixá Pai Ogum Guerreiro, que quando sofre um ataque de intolerância religiosa, a maioria das pessoas não faz registro. Quando não faz registro, esse índice não aparece para o governo do estado, para tu fundamentar e dizer o seguinte: a gente precisa de delegacia na cidade. A gente não conseguiu, nós conseguimos um cartório de registro. O cartório existe. Quando sofre um ataque de intolerância religiosa, um ataque nesse sentido, tu vai ali na professora Araújo, faz no plantão policial, tu faz o BO, boletim de ocorrência, e já registra o seguinte: eu quero que esse crime, que essa denúncia
seja levado ao conhecimento do cartório. O cartório, especificamente, tem agentes preparados para tratar dessa pauta. Aí vai lá, ele está hoje lotado lá na 18ª Delegacia Regional, lá perto do Fórum, e lá que é feita a apuração desse crime. Então nós temos um cartório de registro contra a violência religiosa na cidade de Pelotas, que é muito importante. Lá na Cascatinha, não sei se tu conhece lá na Cascata, para chegar até a água, para fazer os trabalhos, quem, né, utiliza da água corrente, por exemplo, reconhecimento a Orixá Oxum, não tinha mais como descer. Nós conseguimos edificar uma escadaria toda em concreto lá, o que é a relação da padroeira Oxum do município, né? Eu sofri muito. Sofri no sentido dos ataques, né? Tive, durante o processo, quando apresentei o projeto de lei, quando discutimos o projeto de lei, e após aprovar o projeto de lei, as pessoas não entendiam. Diziam que eu queria trocar o padroeiro do município. Eu disse, não quero trocar nada, só quero levar a Orixá Oxum. Ela que tem tudo a ver com a nossa cidade, né? A gente é uma cidade cercada pela água doce. Então eu entendi naquele momento, quando chegou a proposta pelo Conselho Municipal do Povo de Terreiro, que era o momento da gente levar uma Orixá, Oxum, como padroeiro do município. Nós não retiramos São Francisco de Paulo como padroeiro da Igreja Católica. Não foi isso. Nós elevamos uma Orixá, inédito no país. Primeiro Orixá padroeiro de município, que eu tenha conhecimento. Bom, tu tem os exemplos agora das 3 festas de Manjá que teve em Pelotas. Foi um sucesso as 3 festas. Tanto lá na praia, no Barro Duro, que há muito tempo não tinha tanta gente como teve essa festa, tanto como foi agora aqui na Balsa, quanto foi a nossa festa no Quadrado. Foi 3 festas muito grandes. As pessoas foram convidadas e foram. O que a gente tem que saber? A gente tem que saber que o nosso lugar é em todos os lugares e que nós temos o direito de entrar dentro de uma UTI, que nós temos o direito de entrar dentro de um hospital, que nós temos o direito de entrar dentro de um presídio. Isso nós temos direito. Então a gente tem que saber o que nós podemos fazer. Tu tem que saber o que tu podes fazer. E eu acho que nós, povo, nós donos de casa de religião, nós donos de casa de umbanda, temos que nos aculturarmos e saber o que nós podemos e o que nós não podemos. Os espaços públicos são nossos espaços, entende? O cruzeiro é o nosso espaço, o mercado é o nosso espaço. A igreja, desde que nós saibamos respeitar, é o nosso espaço. Falar o quanto é importante a tradição para nós, o quanto é importante a gente estar dentro de uma casa de religião, o quanto a nossa casa é importante para nós, e eu tenho certeza que para os nossos filhos, os filhos do Pai Oxalá, os filhos do Seu Rompimado, e a gente tem muito orgulho mesmo de fazer parte disso aqui. Só gratidão.